técnicas de negociação é uma disciplina bem tranquila. Então, a atividade que eu preparei para vocês é uma atividade basicamente de verdadeiro ou falso. São 8 questões, acho que só 2 questões de múltipla escolha, e um estudo de caso, que para vocês definirem o tipo de conflito existente e fazer uma proposição de uma melhoria. Mas é uma disciplina bem tranquila. A gestão de conflitos, ela se encaixa dentro da disciplina de negociação, porque num processo ou num conflito existente dentro de uma organização, dentro de uma instituição, é preciso que o gestor, o diretor, o empresário, né, o supervisor, aquele que dirige aquela organização ou aquele setor, ele consiga negociar entre as partes para conseguir gerir, né, ou minimizar os conflitos existentes. Então, o conceito de conflito, no dicionário, ele vem de luta, de embate, de disputa. Trazendo para a administração, ela absorve esse mesmo contexto, né? Essa mesma definição de conflito que o dicionário nos traz, que é as diferentes ideias ou sentimentos e atitudes, né, que as pessoas têm dentro das organizações, ou seja, esses interesses antagônicos, que por vezes colidem, né? Então, essas ideias que se chocam dentro da organização, né? Esses tipos de atitudes diferentes que se chocam, e isso ocasiona o conflito. Essa é uma das definições trazido por Chiavenato. Hempel traz uma outra definição, também seguindo a mesma linha de pensamento, né? A mesma definição que o dicionário nos traz, que o conflito é um processo que começa quando uma parte percebe que a outra parte frustrou ou vai frustrar os seus interesses, ou seja, quando há a percepção de uma das partes de que ela se frustrou em determinado assunto ou em determinado atitude que houve, né, acontecimento que houve dentro de uma organização, ou quando ela percebe que os seus interesses vão ser frustrados. Então, há um conflito de interesse, um conflito organizacional. Então, o conflito ele pode surgir desde o choque de interesses pessoais, né? Então, cada pessoa tendo um interesse diferente dentro daquela instituição, por conta das personalidades, então as pessoas têm personalidades diferentes, e isso num ambiente organizacional muitas vezes acabam se tornando uma bomba relógio, porque às vezes você tem pessoas que são totalmente impacientes, e aí se você tiver várias pessoas com a mesma com personalidades difíceis, né, dentro do mesmo ambiente, isso pode se chocar, né, essas personalidades elas acabam se chocando e criando aí um conflito, um embate, por conta de ansiedade ou frustrações que a pessoa vai tendo dentro do ambiente organizacional. Por conta também a questão das lutas pelo poder ou status, né? Então, cada um quer aparecer mais do que o outro, todo mundo quer se destacar dentro daquela empresa, dentro daquele ambiente organizacional. Isso pode ocasionar um conflito também. Existem vários níveis de conflitos, né? Que o ambiente organizacional pode ter. Então, alguns conflitos são inerentes ao ambiente e alguns conflitos são trazidos para dentro do ambiente. Um desses níveis de conflitos, né, que são trazidos, né, são levados para o ambiente organizacional, são os conflitos intrapessoais, que são aqueles conflitos que ocorrem dentro do próprio indivíduo. Então, uma pessoa, ela está lá com o pensamento, né, está querendo mudar de emprego. Então, ela está lá com seu conflito intrapessoal lá na sua cabeça, olha, eu não sei se eu continuo aqui na empresa, eu não sei se eu saio, se eu peço demissão, se eu já levo meu currículo para o outro. E essa situação intrapessoal pode levar a, a um conflito organizacional. Então, ou seja, esse conflito interno pode interferir no andamento das suas atividades, porque ela deixa de se focar no seu objetivo, no seu trabalho, porque ela está naquele conflito interno. Então, isso pode
levar um prejuízo ao ambiente organizacional. Aí a gente tem também os conflitos interpessoais, que são aqueles tipos de disputa, né, de conflito entre as pessoas dentro da organização, por personalidades diferentes, talvez por um ambiente que não é tão favorável, porque tem muita fofoca, isso acaba gerando os conflitos interpessoais, que é o conflito entre as pessoas. Esse conflito interpessoal ele pode ocorrer dentro do ambiente organizacional, como pode ocorrer fora, e as pessoas levarem esses problemas para aquele ambiente. E os conflitos organizacionais, que são aqueles conflitos especificamente relacionados com o ambiente organizacional, com aquela empresa, com aquela instituição. Os conflitos organizacionais, eles podem ser divididos em conflitos intragrupal, que são aqueles que acontecem dentro de grupos, dentro da própria organização, ou seja, entre grupos de setores, então, organizações, né, empresas que têm vários setores lá, então pode haver conflitos ou disputa de interesse entre diversos setores, cada setor quer se destacar mais do que o outro, ou porque determinadas pessoas que trabalham em determinado setor acabam fazendo fofoca sobre pessoas que trabalham no outro setor, e isso acaba gerando um conflito intragrupal. Ele pode também ter a natureza de conflito intergrupal, que são aquele que ocorre entre organizações. Então, uma organização, né, ou pessoas de uma organização acabam criando algum tipo de situação que leva a um conflito com uma outra organização. E a gente tem aqueles interorganizacionais, que são a empresa em si. Então, a empresa ela acaba criando um conflito além do necessário com o seu concorrente. Então, além da disputa, né, entre concorrentes, aquilo acaba virando um conflito, uma briga, um jogo de interesse, e isso afeta não só o ambiente interno, como também o ambiente externo. Porque muitas vezes algumas brigas, né, alguns tipos de relacionamento negativo entre concorrentes, acaba prejudicando negativamente o cliente. Há disputas que são benéficas, que são positivas, e isso pode beneficiar o cliente. Por exemplo, uma disputa de preço, então aquele quer oferecer o menor preço, né, para conquistar o cliente, então isso é o fato positivo para o cliente. Pode até ser negativo para a empresa, porque ela vai deixar de lucrar mais, mas é positivo para o cliente. Mas há algumas situações que isso não é benéfico nem para a empresa, nem para a organização e nem para o cliente. E os conflitos intra-organizacional são aqueles que abrangem uma generalidade das partes da organização, ou seja, em que uma empresa lá com vários setores e que todos os setores, de alguma forma, eles não conseguem conversar. Então, todos os setores têm um tipo de conflito. E aí a empresa ela não consegue gerir, né, ou negociar entre as partes, ou fazer com que esses setores possam conversar e trabalhar harmoniosamente entre eles. Isso também é um tipo de conflito prejudicial para a organização. As organizações, de modo gerais, elas são arenas de conflito, seja lá individual ou os conflitos em grupos, porque a gente tem lá uma gama de pessoas com personalidades diferentes. Um exemplo disso, pegando o Instituto Federal, que é uma organização, vocês têm a turma de vocês, né? O grupo de vocês dentro da organização, então seria como se fosse um setor. Eu lembro de uma das aulas presenciais, uma das primeiras aulas, que vocês discutiam sobre a arrecadação para formatura, para viagem, enfim, que foi quase uma aula tendo essa discussão. Ou seja, essa arena de conflito em que havia um objetivo grupal, né, havia um objetivo do grupo, mas havia as diferenças individuais, questões de poder aquisitivo, questões de
personalidades, aqueles que queriam viajar, aqueles que queriam festa, aqueles que achavam que era melhor pagar no final, aqueles que achavam que era melhor ir pagando o custo de toda a formatura, da festa ou da viagem que vocês fossem realizar parceladamente, ou seja, instalou-se ali, chora mesmo, instalou-se ali uma arena de conflito. Então, coube aos líderes gerenciar toda aquela disputa para que, de um modo geral, o objetivo final, né, que ainda tá transcorrendo aí, de modo geral, lá no final, para que o objetivo de vocês possa ser atingido. Então, cabe ao gestor, ao líder, ao dirigente fazer essa negociação para solucionar. Nem sempre, né? Porque aqui a gente volta lá que eu falei no bimestre anterior das relações de negociação. Então, aqui nessa arena de conflito, nem sempre a gente vai ter uma negociação do tipo ganha-ganha. Então, muitas vezes alguém vai ganhar e alguém vai perder. Então, cabe negociar para que aquele que, de alguma forma, perdeu, né, ou deixou de ganhar, ele não se frustre e isso não atrapalhe o desenvolvimento, né, daquele grupo, daquela organização, daquela empresa de modo geral. Com relação às naturezas do conflito. Então, a gente tem conflito de duas naturezas. Os conflitos disfuncional, que é aquele que prejudica o desempenho da empresa, do grupo, e aquele funcional, que de alguma forma contribui. Então, a gente tem aqui três situações de conflito. A situação A gente tem a situação de um conflito disfuncional. Então, quando você tem um grupo que as pessoas não estão nem aí com o que acontece, estão apáticas, totalmente estagnada, aquele tipo de pessoa que está... Vamos pegar o exemplo da turma de vocês. Então, os alunos, ninguém quer nada com nada, ninguém quer estudar, se dá aula bem, se não der aula também está bem, se ele tirar nota, tudo bem, se ele não tirar nota também. Todo mundo está apático. Então, neste caso, a gente tem um nível de conflito baixo. Automaticamente, o desempenho da turma, do grupo, vai ser baixo também, porque ninguém está nem aí. É o tipo do deixa para lá, deixa quieto, que está tudo certo. Esse é um tipo de conflito disfuncional, porque ele não agrega ao grupo, ele não agrega à organização. E aí a gente tem a situação B, que seria uma situação ótima, em que você tem um nível de conflito alto, ou seja, no grupo de alunos em que todos querem ter uma nota boa. Então, todos estudam para ter uma nota boa. Aí os alunos disputam entre si para ver quem vai tirar a melhor nota. A apresentação do seminário, todo mundo inova, busca uma ideia inovadora, algo diferente para fazer a melhor apresentação possível. A gente tem aí um nível de conflito alto, porque é uma disputa, né? Uma disputa sobre quem apresenta melhor no seminário, por exemplo, quem vai tirar a melhor nota, quem vai ficar com a melhor média, quem vai ser o aluno de destaque na turma. Então, a gente tem um nível de disputa alto, ou seja, um nível de conflito alto, e automaticamente o desempenho individual e o desempenho do grupo vai ser alto. Isso é um tipo de conflito funcional, porque apesar de haver a disputa, apesar de haver ideias diferentes neste ambiente, o conflito, ou seja, a disputa que houve, ela melhora o desempenho, ela agrega ao grupo, ela agrega à organização. Automaticamente, no caso desse da turma, a turma acaba sendo destaque, a turma acaba sendo referência para as outras turmas, acaba sendo referência entre os professores na instituição, né? Porque você acaba tendo alunos de destaque, alunos que se destacam nas Olimpíadas, alunos que destacam no esporte, em determinada atividade. Então, isso é algo benéfico, tanto a nível individual quanto no nível do grupo, né? A nível organizacional, institucional. Então, esse é o tipo de conflito funcional.
E o exemplo C, que seria também um exemplo de conflito disfuncional, que é aquele conflito que é prejudicial para a organização, que é quando você tem um alto nível de conflito, então as pessoas brigam muito, então imagina a turma de vocês, ninguém conversa com ninguém, tudo que um fala o outro retruca, responde com palavras grosseiras, ninguém consegue se entender, ninguém consegue cooperar com o outro, então você tem uma situação totalmente caótica entre a turma. E, nesse caso, automaticamente, o nível de desempenho acaba sendo baixo, porque essas situações de não cooperação, de não conseguirem conversar, isso faz com que, no desenvolvimento das atividades, principalmente aquelas atividades que exigem relacionamento entre as partes, né, que é o que é necessário dentro da empresa, é necessário dentro de uma sala de aula, a gente precisa se relacionar, precisa se comunicar. Então, quando não consegue haver essa comunicação, não consegue haver uma negociação plausível em que as partes consigam compreender e enxergar o outro lado, o desempenho é baixo. Então, aí a gente tem um tipo de conflito, né, disfuncional, que prejudica tanto aquele ambiente organizacional, como as pessoas também que ali estão. Então, esses seriam os dois tipos de conflito existente. Algumas situações que geram conflito dentro das organizações, né? Diferença de personalidade, então cada pessoa tem uma personalidade diferente, isso muitas vezes se choca dentro do ambiente de trabalho. A interdependência das tarefas de trabalho, então, como vocês vão fazer um seminário lá com a turma de grupo com 5 alunos. Então, vocês dividem as tarefas. Eu vou fazer a parte de introdução, eu vou pesquisar tal parte, eu vou fazer tal parte. Então, há uma interdependência de tarefas. Se cada um não fizer a sua parte, no final vai ficar faltando algo no seminário. Então, alguém vai se sobrecarregar. Então, essa interdependência de tarefa, quando não há cooperação de todos os membros do grupo, causa um conflito, é uma situação que gera conflito. Metas diferentes, então, quando não consegue chegar a ser um consenso da meta ser atingido, né? Voltando ao exemplo lá de vocês com relação à formatura. Se vocês não conseguirem né, estabelecer o que vocês querem, né? Qual é a meta? Se a meta é a viagem, se a meta é a festa, e ficar dividido, isso vai gerar um conflito e possivelmente não vão chegar a lugar nenhum, nem a festa, nem a viagem. Então, é preciso negociar para ter um objetivo ou ter uma meta em comum, porque quando não há essa negociação ou quando não há uma percepção do outro, né, de que ele precisa abrir mão de algo nessa negociação, o conflito se instala e não consegue resolver a situação. Questão de recursos compartilhados, então, dentro de uma empresa, quando várias pessoas precisam compartilhar o mesmo recurso, por exemplo, várias pessoas precisam compartilhar o mesmo computador. Então, isso também gera conflito, porque você tem que estabelecer horários, aí um deixa a mesa organizada, outro deixa a mesa desorganizada, isso gera um conflito organizacional e pessoal também. Então, essa aqui é uma análise que está lá no material de vocês, uma análise estrutural de como é estruturado um conflito dentro do ambiente. A gente tem aí um quadro de referente, e aí a parte A e a parte B. Cada pessoa, né, a pessoa A e a pessoa B, ela já vem nem parena do conflito com uma certa predisposição. Ou seja, a pessoa já tem internamente, mesmo que ela não fale, mas cada um já tem internamente até onde ela pode ceder numa disputa, até onde ela pode ir numa disputa. E aí você tem, dentro desse ambiente externo, as pressões. Dentro da empresa, num processo, num conflito de negociação de vendas, por exemplo. Então, você tem lá a parte A, que é o vendedor, e você tem a parte B, que é o comprador. O vendedor, ele é pressionado porque ele precisa vender, ele precisa bater meta, ele precisa
ganhar, né? Porque ele ganha porcentagem sobre aquela venda. Então, há toda uma pressão que é exercida sobre ele. Quem está comprando lá na parte B também sofre uma certa pressão, olha, porque o orçamento está apertado, então ele precisa comprar aquele produto com o menor preço possível, porque ele gostaria de sobrar o dinheiro para adquirir um outro produto ou para fazer um outro investimento, ou porque ele precisa comprar com o maior número de parcelas possíveis. Então, há todo um processo, né, mesmo que cognitivo, mesmo que aquilo só internamente, lá no cognitivo dele, que ele vai para a negociação. Então, há também uma pressão. E aí, cada parte vai ter um comportamento diferente. Então, as forças do jogo, ou seja, a negociação empregada nesse conflito, né, é que vai equilibrar as partes para gerir e ter-se a resolução desse conflito. E a resolução, a gente pode ter uma resolução do tipo ganha-ganha, né, que é cada um ganha de alguma forma ou ganha algo nesse conflito, nessa negociação. A gente pode ter uma resolução do tipo ganha-perde, então o vendedor ele pode reduzir o máximo possível e ter a menor comissão possível, então ele vai perder para poder conquistar o cliente, né? Então o cliente vai ganhar no sentido de que ele vai ter um desconto legal sobre aquela compra, ou o vendedor pode parcelar para o comprador em 10 vezes, 20 vezes, mantendo um preço maior, aí o vendedor vai ganhar, porque ele vai ganhar uma comissão sobre um valor maior, e o comprador, de alguma forma, vai ganhar porque ele parcelou aquela compra. Então, a gente tem uma relação de ganha-ganha. O importante é que consiga gerenciar o conflito, ou seja, gerenciar essa disputa e estabelecer um fim nesse processo. Não necessariamente um fim em que todos vão ganhar, mas que haja um equilíbrio entre as partes. O importante na gestão de conflitos é que, mesmo quando você perde, por exemplo, o exemplo que eu dei da sala de aula, 2 grupos apresentados disputavam lá entre si quem iria fazer a melhor apresentação, quem iria tirar a maior nota, e aí alguém tirou 10 e o outro tirou 9,9. E aí aquele grupo que tirou 9,9 vai questionar o professor, mas professor, por que isso? Aí talvez o professor diga lá, não, porque o grupo tal utilizou tal instrumento na apresentação dele. Eu achei que isso foi um diferencial. E aí você pode questionar, você tem o direito de questionar. Bem, professor, eu não concordo. Mas é importante que na relação, mesmo que você perdeu, que você aceite, né, para finalizar aquele conflito. Não concordo, mas se essa foi a decisão, ou essa foi uma decisão do grupo, eu aceito. Eu respeito a decisão que foi tomada, principalmente se for uma decisão em grupo. Respeito a decisão que foi tomada. Não precisa você concordar. O importante é respeitar e seguir aquilo que foi estabelecido para o grupo, né? Ou aceitar aceitar a nota que lhe foi estabelecida. Alguns comportamentos, né, que influenciam o conflito são algumas características organizacionais. Então, empresas que não têm muitas regras, que não têm muitas normas, isso favorece a arena de conflito, isso favorece o aumento de conflito dentro do ambiente organizacionais. Isso também vai influenciar a questão das características individuais. Então, as características individuais, né, o comportamento que cada indivíduo tem dentro da organização também pode ser uma válvula de escape para gerar conflitos. Então, é importante que a organização consiga trabalhar esses tipos de comportamentos existentes. Como? Talvez por meio de palestras motivacionais, por meio de treinamentos, né? Quando entra funcionário novo, por meio de um processo de integração, mostrar quais são as normas, quais são as regras, o que
que pode, o que não pode, como cada pessoa deve agir dentro daquela organização. Isso são algumas formas de minimizar, né, os conflitos. Então, a gente pode ter uma percepção negativa dos conflitos. Atualmente, a gestão, né, a administração vem trabalhando muito sobre a questão do comportamento organizacional. E aí isso muda um pouco o enfoque dessa percepção negativa do conflito. Porque a percepção negativa do conflito é aquela percepção de destruição, de que o conflito ele vem para destruir, para acabar com aquele ambiente, para aumentar a competição, para trazer violência, a questão dos desentendimentos. E a administração, agora mais voltada para a questão do comportamento organizacional, do comportamento das pessoas dentro das organizações, ela procura trazer essa percepção do conflito como algo positivo, no sentido de que não ver o conflito como uma briga, mas sim como uma disputa em que a organização, em que a empresa pode se beneficiar daquilo para estimular, para melhorar o ambiente, para pegar aquele momento como uma oportunidade de crescer, como uma oportunidade de encontrar entre aqueles membros novas ideias, novos meios, novas ideias mais inovadoras e se destacar no mercado, se destacar no seu ambiente. Então, essa é a percepção que a administração, a gestão do comportamento organizacional vem trazendo e procura destacar dentro da área de administração de empresa. Essa questão da percepção, isso está muito relacionado também à questão pessoal, né? Então, a gestão de pessoas trabalha muito isso, a questão da cognição. Tem pessoas que, por si só, já são muito negativas, né? Então, se ele vê o outro conversando no ouvido do coleguinha lá no fundo da sala e já fala, olha, o fulano já está falando de mim de novo, já está fofocando de mim. Então, tem pessoas que sempre olham, tem essa percepção negativa das coisas, né? Olha, o fulano certamente está fazendo alguma fofoca, certamente já está tramando alguma coisa sobre mim, certamente já está pensando em algo para me destruir aqui dentro da empresa. E então é preciso que os gestores consigam trabalhar esses comportamentos individuais que são comportamentos negativos, que são comportamentos nocivos, né? Por meio, talvez, de palestras, de atividades que, de alguma forma, façam essas pessoas mudarem um pouco a mentalidade, ter um pensamento mais positivo, né? Não é porque o outro está conversando que ele está falando de mim ou tentando me prejudicar. Tudo isso estão conversando algo aleatório, porque eles têm mais intimidade e isso é normal, ninguém é obrigado a gostar ou ter, né, intimidade com todos dentro de um grupo, dentro de uma empresa, mas é preciso que se respeite, que tenham empatia, né, um pelos outros, né? Então, essas questões que precisam ser trabalhadas. Então, os tipos de conflitos, a gente pode ter aí os conflitos que são benéficos, né, que são os conflitos do tipo as discussões e as competições, né, que são conflitos que beneficiam potencialmente a empresa, e aqueles conflitos nocivos, né, que são aqueles conflitos negativos, aqueles embates negativos que não levam a lugar nenhum, e isso só prejudica o ambiente organizacional. E aí, a gente tem algumas estratégias, né? Os estudos trazem algumas estratégias, ou alguns estilos de comportamento em que o gestor ou o líder pode adotar no momento de solucionar, né, determinada situação de conflito. Ele pode ter aí um estilo, né, ou um comportamento de competição, em que, nesse comportamento de competição, ele vai dimensionar o conflito, ou seja, ele vai procurar ganhar a qualquer custo. E isso muitas vezes dimensiona o conflito porque ele acaba aumentando o nível do conflito, né? Ele às vezes traz
mais argumentos para aumentar o conflito, aquela situação. Já está pegando fogo, aí joga mais lenha para aumentar a combustão. Então, ele pode ter esse nível, ele pode ter um estilo de mais evasão, que seria um tipo de estratégia, um estilo em que ele vai reduzir a dimensão do conflito, ou seja, de alguma forma, ele não se importa em perder, né? Então, se a pessoa quer ganhar tal coisa, ele acaba cedendo, a pessoa fica mais aberta a ceder, ela já tem um estilo mais passivo, né? Então, ela consegue ceder mais coisas no momento do conflito, então ele vai reduzir o nível, né? Ou a dimensão daquele conflito. A gente tem aí uma abordagem mais integrativa, que é aquele tipo de negociação mais ganha-ganha, né? Que é um estilo mais de colaboração. Então, ele vai colaborar mais, né? Com aquele processo de negociação, de conflito, então ele vai ter um estilo mais colaborador, um comportamento mais colaborador. Isso vai, de alguma forma, integrar mais as partes, né? Não vai criar um embate direto, então ele vai ser mais passivo na situação. Ele pode ser do tipo acomodado, né? Que é um estilo de acomodação, que tanto faz, estão brigando, não, decidam aí o que decidir, também tá bom, tá tudo certo, o que você achar tá certo. É aquele tipo de pessoa que foge da briga. Então, é o acomodado, que decidir tá certo. Estão brigando lá, meu nome está no meio, mas eu fujo da briga, deixo eles decidir, e o que tiver decidido tá certo. Então, para ele é mais uma negociação mais distributiva, né? O que sobrar para ele tá tudo bem. Então, ele é um tipo de comportamento também que tende a reduzir a dimensão do conflito. E um tipo de conflito, né, com um estilo de comportamento na negociação que seria o mais adequado, que é a questão do compromisso. Então, aqueles que conseguem negociar, não autodimensionando o nível do conflito, também não é reduzido o conflito. Então, o conflito, a gente tem ideias diferentes, a gente tem pensamentos diferentes, comportamentos diferentes, então vamos negociar, então todos colaboram de alguma forma, e aí a gente tem uma relação mais do tipo ganha-ganha. Então, mesmo quando as minhas necessidades não são 100% satisfeitas, nesse tipo de comportamento, eu respeito a decisão que foi tomada, eu respeito a atitude que foi tomada naquele momento, né? Mesmo que eu não tenha ganhado, mesmo que, de alguma forma, os meus desejos tenham sido frustrados. Mas eu aceito e respeito a decisão que foi tomada. Esse seria um tipo de compromisso, de acordo. E aí eu vou seguir aquilo que foi decidido naquele momento, naquela negociação que foi realizada. Então, esses são os 5 estilos, né? Ou os 5 tipos de estratégias utilizadas para a gestão de conflitos. Então, os aspectos positivos que o conflito pode trazer é que ele permite, né, a questão da melhorar as relações, a questão da motivação, libertar tensões, porque quando há um conflito, todo mundo fica tenso, né? É como você está num ambiente em que você acha que todo mundo está falando mal de você, está tramando algo contra você. Então, você fica tenso dentro daquele ambiente. Quando você consegue sentar e negociar aquele conflito, automaticamente você se liberta daqueles pensamentos, você se liberta daquela tensão que você estava passando. Então, tem esses aspectos positivos, né, de libertação, de melhorar as relações, de melhorar a motivação, de tentar solucionar os problemas, talvez até problemas que foram ignorados lá no passado. Então,
fizeram de conta que aquilo não havia acontecido, mas aquele problema estava lá. Então, um momento de conflito e que se consegue negociar, consegue solucionar esses problemas, incentiva os indivíduos a conhecerem melhor o outro, então a pessoa passa a entender melhor a opinião do outro, o comportamento do outro, né, as características do outro. Isso motiva também a questão de ideias mais inovadoras, de novas soluções. Aumenta o sentimento de lealdade entre os grupos, né? Mesmo que eu não concorde ou que eu não goste, mas eu passo a respeitar o comportamento do outro, passo a respeitar o pensamento e a ideia do outro. E quando não é bem gerido, né, alguns aspectos negativos também, né, que a questão de comportamentos irresponsáveis, né? Bem, eu não concordo, eu também não vou fazer isso aqui vai, eu sei que vai prejudicar o meu colega, mas eu também não vou fazer. Então, ele tem atitudes, comportamentos irresponsáveis dentro do ambiente que ele está. Cria aquele clima de suspeita, de confiança, então a pessoa fica desconfiada de tudo, suspeita de tudo, que acha que tudo o que acontece contra alguém fazendo algo contra ela, que alguém falando mal dela. Gera um desgaste emocional, porque quando você está num ambiente em que você tem essas desconfianças rotineiras, isso gera um desgaste emocional, né, psicológico, né, social. Acaba rompendo os relacionamentos, então, às vezes, até pessoas que, de alguma forma, tinham algum tipo de relacionamento com depressão, acaba rompendo, né, amizades acabam sendo desfeitas. Cria um ambiente desagradável, porque fica aquele ambiente pesado, ninguém quer estar num ambiente pesado. Interfere na comunicação, isso atrapalha no desenvolvimento da organização, porque as pessoas não conversam, né? Preferem não conversar entre si. Reduz a coesão, ou seja, a consistência do grupo, a unidade do grupo. Gera o desmembramento, né? Porque as pessoas ficam desconectadas. E, por fim, acaba realçando a diferença entre o grupo, né? Acaba criando grupinhos, né? De conflitos ou de rixas entre eles. Os bonzinhos e aqueles que são maus, né? E aí esses grupos acabam não se misturando, né? Acabam criando apelidos taxativos para esses pequenos grupos, e são aspectos negativos dentro do conflito, né? Dentro do processo de conflito organizacional, quando isso não é gerido, atrapalha muito, interfere muito no desempenho da organização. Então, esses são os pontos principais sobre a gestão, né, de conflitos, ou a administração de conflitos, como alguns teóricos acabam trazendo. Só para a gente finalizar, uma frase do Chiavenato, que ele coloca que o conflito e a cooperação são elementos integrados da vida de uma organização. Então, toda organização vai ter um conflito, vai existir um conflito, e precisa haver a cooperação. Então, eles precisam fazer parte da vida de uma organização. E aí, hoje, considera-se cooperação e conflito como os dois aspectos de atividade social. Porque na nossa vida social, no nosso dia a dia, também é assim, né? A gente vive com conflitos internos, conflitos, às vezes, com os pais, com os irmãos, com os colegas, né? Ou melhor ainda, dois lados de uma mesma moeda, sendo que ambos são inseparáveis e ligados na prática. Então, muitas vezes a gente diverge do pai, diverge do irmão, e na prática a gente tem uma ligação. Então, é preciso sempre negociar esses conflitos, né? Haver cooperação, né? Para que esses conflitos possam ser negociados, possam ser geridos e possam chegar-se a um denominador comum. Bem, esse é o conteúdo de gestão de pessoas. Alguma dúvida, algum comentário?